O concerto para 2 violinos e orquestra de Bach foi estruturado por ele em 3 partes. Vimos no pequeno trecho que assistimos no vídeo anterior um pouquinho do primeiro movimento, um vivace, cheio de energia, e os violinos dialogando entre eles e com a pequena orquestra. Agora nós vamos ter a oportunidade de assistir o segundo movimento. Interessante que esse concerto de Bach foi estreado em 1731 no Café Zimmermann de Leipzig, que era um café muito elegante. Fazia uns 20 anos que tinha sido construído e sediava uma instituição, uma sociedade musical muito importante na época. O nome dessa sociedade musical era Collegium Musicum, um nome em latim. Bach dirigiu alguns anos essa sociedade. Vejam que interessante. Elas começaram a ser criadas durante a Reforma Protestante e no decorrer dos séculos foi se especializando mais em música instrumental, à medida que a música instrumental foi evoluindo no gosto pelo público, juntamente com o aperfeiçoamento técnico dos instrumentos. Então, nesses anos de 1700, a música instrumental era um grande sucesso. E era nesse Café Zimmermann que 2 vezes por semana Bach se apresentava com os músicos que faziam parte dessa sociedade. Alguns profissionais, alguns amadores, mas todos de excelente qualidade técnica. E sempre foi um sucesso essas estreias que Bach fez, e foram muitas, no Café Zimmermann. Eu já falei isso numa outra aula para vocês e vou reforçar. Interessante que no século XVIII, esses anos de 1700, os cafés explodiram pela Europa, mas como um ponto de encontro de homens. Mulheres não podiam entrar nesses cafés e frequentar. Não era aceito, mas elas tinham a permissão de entrar no Café Zimmermann para assistir aos concertos de Bach. Depois elas se retiravam. E esse Café Zimmermann reunia a classe média de Leipzig e a classe da nobreza também. E lá Bach fez o maior sucesso. Esse segundo movimento nós vamos assistir completo. Ele é um largo ma non troppo. Largo é um movimento lento, mas não precisa ser muito, como diz o título. Muito expressivo, tão expressivo que no conjunto barroco de instrumentos e músicos barrocos que nós vamos ouvir, nesse segundo movimento, o cravo para de fazer o baixo contínuo. Ele será feito até de forma delicada pela teorba, que é o alaúde grave e um pequeno órgão. Quem vai tocar para nós é um conjunto americano barroco especializado em execução historicamente informada. Voices of Music são extraordinários. A execução historicamente informada utiliza os instrumentos originais ou réplicas muito bem feitas de instrumentos da época da sua composição. É utilizada a partitura da época da composição, inclusive as técnicas. Esses instrumentos de época, como a gente fala também, eles têm uma diferença na sonoridade. Os violinos foram se aperfeiçoando cada vez mais, entrando no século XIX.
Os construtores estavam em busca de uma sonoridade maior dos instrumentos, aumentar o volume e estabilizar a afinação. Então, as cordas dos violinos foram substituídas às antigas, passaram a ser feitas de fio de seda enrolados em aço. A sonoridade dos violinos ficou maior. As cordas dos instrumentos dos violinos barrocos sempre foram de tripa de carneiro preparada especialmente por serem muito resistentes e flexíveis, mas a sonoridade era menor, era outra. Os arcos também, vocês vão observar, o arco do violino barroco quase que lembra o formato de um arco indígena. Quando os violinos se modernizam e o arco se moderniza no início do século XIX, ele passa a ser convexo. Barroco é côncavo e moderno é convexo. Nós vamos assistir essa beleza muito expressiva, muito bem executada, e vocês vão ver que os violinos solistas deste concerto grosso vão dialogar entre eles e a orquestra de cordas suave, dando um apoio somente, porque são eles que os solistas que vão desenvolver essa melodia maravilhosa.